Bom dia, queridos amigos, que a paz de Jesus nos envolva nessa manhã, em que os nossos pensamentos se unem para buscar a harmonia espiritual, trazendo a todos nós um estado de pacificação, de brandura, para que sejamos também os bem-aventurados que Jesus nos ensinou. Nós vamos ler hoje, iniciando o capítulo 9, Bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Injúrias e violência. Bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra. São Mateus, capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Sabeis que foi dito aos antigos: não matarás, não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra o seu irmão, merecerá condenado no juízo, que aquele que disser a seu irmão raca, merecerá condenado pelo conselho, e que aquele que lhe disser és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. Por essas palavras, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda expressão descortês de que alguém possa usar para com seus semelhantes. Raca, entre os hebreus, era um termo desdenhoso, que significava homem que não vale nada, e se pronunciava cuspindo e virando para o lado a cabeça. Vai mesmo mais longe, pois que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão: és louco? Evidente se torna que aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas em que pode uma simples palavra revestir de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É que constitui um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade. É que entretém o ódio e a animosidade. É, enfim, que depois da humanidade para com Deus, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão. Nós convidamos a todos a elevar o nosso pensamento até Jesus, rogando o nosso Mestre que o amor, para que possa ampliar os nossos pensamentos, motivando-nos às grandes mudanças, para sair das nossas aflições, que muitas vezes nos causam tanto danos, para que possamos nos pacificar na fé e na esperança de que todos nós jamais estivemos sozinhos. Que a brandura e a misericórdia do vosso amor nos permita, Senhor, crescer, erguer, caminhar com segurança e fé. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Amigos, quando nós estamos falando de bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, nós precisamos compreender o que sejam as bem-aventuranças. Enquanto eu não entender que a reencarnação é um processo de educação do nosso espírito, é um meio divino que Deus utiliza para que todos nós possamos vencer as nossas ignorâncias, nossos instintos ainda tão animalescos, para desenvolver as potencialidades divinas que se encontram em nós, descortinando para todos nós o valor dos atributos que somos portadores. Portanto, nós vamos ver que esse capítulo que fala das injúrias e fala também da violência, nós muitas vezes nos tornamos injuriados por não compreendermos o que viemos fazer, reclamando sempre, exigindo sempre, criando novas aflições, esquecendo de que a misericórdia divina é o auxílio que todos nós recebemos
Mas as bem-aventuranças é preciso compreender que elas traduzem para nós atitudes da nossa consciência e os gestos do nosso coração. Porque muitas vezes nós, só no coração e na consciência, é que fundamenta os alicerces do glorioso reino de Deus que Jesus anunciou, mas nós não olhamos por isso. Então, quando o Kardec coloca nessa mensagem aqui no capítulo 9, iniciando, ele diz: sabeis que foi dito aos antigos. Nós já sabemos disso. E quando Cristo chegou, essas leis já existiam, trazida por Moisés e também pelo Decálogo, né, que foi trazido pelo Moisés, como também as leis civis que Moisés também se estabeleceu como um grande médium de Deus. E lá no Decálogo, ele fala: não matareis, a quem quer que mate merecerá a condenação pelo juízo. O que ele está dizendo? Se nós, filho de Deus, cometemos qualquer crime ou qualquer questão que foge à lei, nós seremos condenados pelo juízo. Quem que é o juízo? A nossa própria consciência. E aqui ele diz: porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá condenado no juízo que é aquele que disser a seu irmão. Raca, quer dizer, raca é um termo mal utilizado, que ofendia as pessoas. Então, nós vamos ver que o juízo é a nossa consciência. Podemos ser julgados até pelo juiz, o homem humano, mas nada vai modificar a condição nossa diante da minha própria consciência. E é por isso que Jesus ele mostra no Evangelho que a brandura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade, a paciência é uma lei. E é por isso que ele condena qualquer tipo de violência, porque a violência ela vem de determinado estado de sentimento que passa a ser desenvolvido em nós justamente quando nós muitas vezes vivemos os nossos excessos da imprudência, porque o excesso da prudência ele pode ser muitas vezes também disfarçado pelo nosso egoísmo. Então, nós precisamos refletir em tudo aquilo que muitas vezes nos traz essas dificuldades que nós estamos vivendo. Por quê? Porque nós vamos percebendo que nós estamos ainda motivados pelos nossos pensamentos egoístas e muitas vezes ainda por um instinto de violência, por achar que tudo acontece de acordo com aquilo que nós queremos. Ora, o Evangelho nos mostra que raca entre os hebreus era um termo desdenhoso, que significava homem que não vale nada, e se pronunciava cuspindo e virando para o lado da cabeça. Nós, ainda hoje, também carregamos muito disso. Talvez não aplicando essa palavra, mas trazendo um certo desrespeito aos outros, né? E hoje nós não percebemos, nós falamos palavrão, nós ofendemos. Então, toda palavra ofensiva, ela vai nos mostrar que sentimento eu estou carregando, que forma eu estou pensando. E esses sentimentos e essas palavras ofensivas, elas não estão de acordo com a lei do amor e nem da caridade. Para sermos bem-aventurados, precisamos ser brandos e pacíficos. Quer dizer, compreender para que a gente procure ter mais passividade dentro de nós e pacificação no nosso espírito, e entender que o outro também merece o nosso respeito, a nossa fraternidade, até sermos mais benevolentes, porque o ódio e a animosidade não faz parte da nossa evolução. Então, quando Jesus fala bem-aventurados que são brandos, porque possuirão da terra, ele está nos recomendando que o homem que renunciasse aos bens deste mundo e havendo-lhes prometidos do céu, nós sabemos que todos aqueles que dão mais valor às questões da espiritualidade
para a sua espiritualização, ele se torna mais brando. Então, os bens da terra, que hoje nós estamos lutando muito e querendo tudo, eles só pertencem à terra. E muitas vezes nós precisamos ver quais são as aflições que surgem em nossa vida e que nos tornam violentos. Porque, além da aflição, eu entro até muitas vezes em desespero. Então, quando nós estamos no desespero, nós estamos longe da paciência, da brandura que o Evangelho está nos mostrando. Porque a paciência, ela é uma virtude que vai auxiliar as criaturas a atravessar os momentos mais difíceis. E o desespero, pelo contrário, ele excita, ele aumenta o nosso sofrimento, porque nós estamos cada dia mais afastados daquilo que o Evangelho nos ensina, que é a fé e a confiança. Então, quando todos nós compreendermos a lei do amor e da caridade, nós vamos diminuindo a força do egoísmo. E o Evangelho até nos diz que nós vamos deixar de sermos egoístas. Mas nós encontramos na nossa caminhada espíritos ainda que são fracos, que não têm força para isso, e aquele que traz um coração mais pacífico. E esses, nós vamos ver que eles têm um outro olhar. Eles não serão mais esmagados pela violência. Por quê? Porque eles passam a compreender a condição dos espíritos que estão caminhando conosco. Talvez, amigos, esse item do Evangelho precisava ser visto com outros olhos, porque ele é tão atual. Nós estamos vivendo em processos de muitas aflições. As pessoas estão adoecendo, estão adoecidas, medo, insegurança, os conflitos domésticos, que cada vez mais têm aumentado, inspirando as vítimas a fazer coisas que não deviam, a falta de respeito, a falta de amor, de fraternidade, até mesmo da caridade. No lugar de nós unirmos, o que está acontecendo? Estamos divididos. Então, quando Jesus, nos diz bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, mas eu preciso saber qual é esse consolo, que muitas vezes eu terei que voltar em provas e nunca desamparados. Então, muitas vezes, a nossa aflição ela é gerada hoje pelo remorso, porque nós não conseguimos vencer a nós mesmos. Outra hora, aquilo que nos traz uma intolerância em relação ao pensamento do outro, e hoje nós temos visto muito isso, pode ser gerado também pelo fanatismo, porque as pessoas hoje, muitos são fanáticos, falam, reproduzem coisas lá do Velho Testamento, sem refletir na passagem do Cristo. Muitos não conhecem Cristo, ainda têm um olhar diferente para Deus, que isso mostra a questão evolutiva do espírito. Por isso, nós não podemos, muitas vezes, alimentar pensamentos e atitudes que são atitudes de covardia, porque nós ainda carregamos no fundo do nosso pensamento, no pano de fundo da nossa vida, os estados de fuga. São as aflições da fuga. Eu saio, eu gasto dinheiro, eu vou querer viajar para não enfrentar as situações educativas e educativas que estão junto de nós ou dentro de nós mesmos. Outras vezes nós vemos aí revoltas, injúria, uma pessoa violenta, porque ela tem despeito do outro. Isso nós estamos vendo dentro de casa. Os filhos hoje estão cada dia mais isolados, os pais não estão percebendo isso. Cuidado, amigos, com esse isolamento, com as telas que hoje eles têm, tanto computador, eles ali relacionam com mentes doentes, que promovem neles
esse estado de insensatez, muitas vezes até a violência, que nós podemos dizer que é originado na sua brutalidade. Vídeos, tantas coisas que trazem no fundo do enredo daqueles vídeos, ou a intenção de quem o fez, é motivar a brutalidade. Outras vezes, vem uma aflição que nós olhamos assim, que é uma rebeldia, que vem com traços de uma preguiça que o espírito não conseguiu ainda vivenciar. E outros estão vivendo tanto desespero e que nós observamos, ficam até imaginando coisas, criando coisas com aquilo que nós muitas vezes podemos até chamar de alucinação. Então, nós estamos numa hora que precisamos compreender o que seja, né, essa indiferença que está dentro de nós diante da lei e quantas pessoas alimentando o seu pensamento de desânimo. Então, amigos, nunca esqueçamos que a gentileza, a cortesia são passos da caridade, princípios do amor, do respeito, que todos nós precisamos viver e comemorar isso com muita alegria no nosso coração, pela oportunidade que Deus está nos dando de resgatar com esses irmãos que estão caminhando conosco aquilo que nós não conseguimos resolver no passado. E hoje deixo no coração de todos essa mensagem, convidando a pensar, refletir, e nesta hora sublime, que todos nós possamos nos agasalhar na fé, para que possamos receber o passe amigo, a transfusão da energia, a bênção da fluidificação da água, momentos importantes para todos nós. Jesus, que esses benfeitores nos envolvam, trazendo aos corações mansuetude e reflexões para todos nós, para que possamos trabalhar hoje para guardar um futuro melhor, de mais paz, de mais compreensão, pois é isso o papel que Jesus veio nos trazer quando nos chama, Mestre querido, de bem-aventurados. Deixamos no coração de todos as melhores vibrações que o Grupo Espírita Esperança e Caridade, o Colégio Allan Kardec, possa te enviar, envolvendo-o nas vibrações amigas do nosso amado e querido professor Eurípides Barçanufo. Se conosco, Senhor.